Saudações, meu Joseki. Gente, toda vez que eu começo essas aulas, esses cursos, eu sempre faço eu adoro história, então eu faço aquela apresentação histórica. Coloco as pessoas dentro de onde que eu quero chegar. Mas, coincidentemente, sempre na terceira aula é a aula que a gente começa mesmo a falar de judô. Mesmo. E aqui nós vamos começar a falar dos Shitenno de Jigoro Kano. Jigoro Kano, que era um cara muito além do tempo dele, né? Eu sempre falo, eu sempre cito isso. Quem eram os Shitenno de Jigoro Kano? Bom, os nomes eu imagino que você já tem uma... Você se relacionem com eles de alguma forma, né? Yokoyama Sakujiro, Shiro Saigo, Tsunejiro Tomita e Yoshitsugu Yamashita. Vamos falar de cada um deles. E essa aula vai ser um pouco longa, né? Porque a gente vai ter que falar, descrever, vou contar algumas curiosidades, né? Bom, Tsunejiro Tomita, ele nasceu com o nome de Tsunejiro Yamada em 1865. Ele se tornou um termo que é um estudante adotivo da família Kano. Basicamente, a família Kano pagava o Yamada, o Tsunejiro, e ele era adotivo na casa. O termo estudante adotivo não era... É difícil explicar porque culturalmente é complicado. Mas ele não era um... Ele era como se fosse um servo do Jigoro Kano. Ele era um cara que ajudava o Jigoro Kano em tudo, mas literalmente ele era quase que um cara que o Jigoro Kano mandava. Não era totalmente um servo porque não era escravo, né? Ele era livre para fazer as coisas que ele quisesse. Mas ele toda a... É como se a família do Jigoro Kano pagasse os estudos, pagasse tudo para ele em troca dele ser tipo um companheiro do Jigoro Kano constante de vida. Então ele conhece o Jigoro Kano antes mesmo do Jigoro Kano começar a fazer Jujutsu. Isso é muito importante, tá? Então, ele se tornou esse estudante adotivo, né, em Tóquio, do Jigoro Kano. Ele foi companheiro de treino do Jigoro Kano desde seu período de aluno. Quando o Jigoro Kano começou a treinar, não nas primeiras aulas, tá? Porque o Jigoro Kano teve um primeiro professor, só quando ele foi para Tenshin Shinryu, lá sim o Tomita começou a treinar com ele, porque ele precisava de um quê? Entenderam? Então, assim, Tomita está na história do Jigoro Kano desde sempre. Então, obviamente, ele foi o primeiro aluno do Jigoro Kano, né? Obviamente, ele foi o primeiro aluno. A gente vê em vários relatos. Tomita foi o primeiro aluno a se matricular com o Jigoro Kano. Ele já era praticante de Jujutsu. Quando o Jigoro Kano resolveu que ele ia ter uma escola dele, que ele ia moldar as coisas para ele, o Tomita estava com ele, né? Então, obviamente, era o primeiro aluno do Jigoro Kano. E no início, né, alguns não sabem, mas assim, basicamente treinava Sensei Kano, Sensei Tomita, por que não, né? E Irikubo Sensei, que era o sensei do Jigoro Kano na época. O Jigoro Kano levou o Sensei Irikubo da Kitoryu para poder dar aula com ele junto dele na Kodokan. Isso é uma informação muito importante. Os dois primeiros senseis da Kodokan foi Sensei Kano e Sensei Irikubo. Isso é uma informação muito relevante, ok? Ele foi também, obviamente, Tomita, o primeiro homem a portar uma faixa preta de qualquer arte marcial. Após o Jigoro Kano fazer a troca do sistema Menkyo para o sistema de faixas. Isso que eu particularmente considero ser a maior invenção de Jigoro Kano de tudo que ele já fez na vida. E olha que ele é um homem que fez muita, muita coisa. Ele mudou a educação japonesa, ele fundou a educação física japonesa, ele idealizou o judô como nós conhecemos hoje, ele criou a Kodokan, ele criou o Judogi, que é o uniforme de treino, não só o uniforme de treino do judô, né, mas ele criou um Judogi que virou base de uniforme de treino para todas as artes marciais, certo? Além dessas infinitas coisas, a coisa que eu considero maior é a criação do sistema de faixas, né? Do sistema de graduação, que substituiu o sistema do Menkyo. O que é o sistema do Menkyo? É o sistema do pergaminho. Quando você virava um mestre, você recebia um Menkyo
da escola com o conhecimento daquela escola, os grandes segredos, tal. Então você recebia aquilo ali. Mas você estava na rua não, né? Mas você tá lá no dojo, quem ia reconhecer você como mestre? Você tá lá explicando alguma coisa? Como é que o cara ia ver que você é o mestre, entendeu? Então o sistema de faixa ele é espetacular. E dentro desse sistema de faixa que não existia em nenhuma outra arte marcial, o primeiro homem que usou a faixa preta foi Tsunejiro Tomita. Tsunejiro adotou o nome da família da esposa, Tomita, só após se casar. Bom, já falamos demais. Se eu falar de cada um desses, se eu falar isso tudo, mas tem que falar, tem que falar. Vamos passar pro próximo. Shiro Saigon. Talvez o mais importante dos Shitenous. É complicado, essa discussão é boa. No final eu vou dar minha opinião. Nascido em uma família samurai, na família Shida, do clã Aizu, em 1866. Ao fim da Era Meiji, não só o clã Aizu, como basicamente todos os clãs samurais, foram meio que caçados pelos exércitos do imperador. Foram dois processos. Eles eram meio caçados e ao mesmo tempo que eles eram caçados, foi feito um processo de convencimento na sociedade, porque os samurais tinham muitas qualidades, mas tinham muitos defeitos também. Eles eram muito cruéis no rigor de cumprir aquilo que determinava os códigos de vida deles. Então, em virtude disso, eles muitas vezes eram cruéis. A sociedade não via eles de uma maneira tão interessante assim, a sociedade em geral, porque dentro do sistema antigo, os samurais eram de uma casta superior aos comuns, aos Ashigaru, ok? Quando o imperador tomou o poder de fato, né? Porque o imperador existiu, o Império Japonês é o mais antigo do mundo, inclusive, ok? Mas quando o Império Japonês ele tinha perdido o poder no período do shogunato, o shogun reinava de verdade. Ele comandava, o imperador estava lá, mas era como se fosse uma figura apenas. Quando ele retoma o poder, o imperador, lá em 1860, nos anos 60 desse século de 1800, começa-se a ver uma cultura de desvalorização do samurai. Desvalorização. Então, é cultural a propaganda de marketing desse novo império dizer que as pessoas são iguais. Era muito importante para eles dizer isso. Que o imperador estava acima, que ele é tipo escolhido dos deuses, mas que todos depois do imperador eram iguais. Esse era o discurso da época. Então a população comum se revoltou muito contra os samurais. Eu dei essa volta toda para explicar que o clã Aizu foi realmente perseguido junto com vários outros. E então Saigo foi adotado pela família Tanomon Saigo, que era um conselheiro do clã Aizu. Só depois da morte de Tanomon, o Saigo passou a usar o nome da família. Passa a usar o nome Shiro Saigo, no intuito de dar continuidade a essa família. O mais curioso é que Tanomon Saigo é mestre do estilo Daito Ryu, de Aikijujutsu. Outra coisa, que é um dos estilos mais importantes de Aikido. É muito interessante porque não é o estilo que se tornou o Aikido. Não é o Daito Ryu que se tornou o Aikido. Mas o estilo Daito Ryu é um dos estilos, é um dos poucos estilos de Aikijujutsu, que é como se fosse o Aikijujutsu, é como se fosse o Aikido, é o Jujutsu, e o Aikido como se fosse o Judô, né? Os caminhos do Budô e os caminhos do Jujutsu, do Jutsu, né? Do Bujutsu. Os caminhos do Bujutsu e os caminhos do Budô, ok? Então, o Daito Ryu, o estilo Daito Ryu, existe até hoje, inclusive. E o mais interessante, tem até estátua para o Shiro Saigo numa das sedes da academia Daito Ryu, no Japão. Isso é muito curioso. Tá uma foto aí na frente da estátua, inclusive. Bom, antes de treinar no Kodokan,
Saigo também foi aluno da Tenshin Shinryu. Então ele estudou onde o Jigoro Kano estudou. Inclusive foi por ali que ele chegou na Kodokan. Ok? Ele entra na Kodokan em agosto de 1882. E ele é o segundo faixa preta da história. Ele foi promovido basicamente junto com o Tomita. Ok? Basicamente com o Tomita. Muitos desenvolvimentos de técnicas do Judô Kodokan vêm dos treinamentos de Kano Sensei e Saigo. A gente fala muito pouco dessa vertente do Jigoro Kano como lutador. A gente fala muito dos feitos dele, mas Jigoro Kano, ele foi mestre de 2 escolas de Jujutsu. E ele era mestre de uma das maiores escolas de Jujutsu. O Jujutsu tinha 4 escolas grandes no Japão. Uma delas era Kitoryu. Jigoro Kano era um mestre dessa escola. Jigoro Kano foi um grande artista marcial também, tá? A gente fala muito pouco disso. E aqui, muitos desenvolvimentos de técnicas da Kodokan surgiram de treinamentos do Saigo com o Jigoro Kano, deles lutando um contra o outro. De adaptações que um teve que fazer para derrubar o outro. A gente vai contar alguns exemplos disso mais pra frente. Yokoyama Sakujiro, nascido em 1864, estudou os 2 estilos de Jujutsu que foram base para a criação do Judô. Ele estudou Tenshin Shinryu e ele estudou Kitoryu. Estudou também na escola do grande mestre Takeda Sokaku, do clã samurai Aizu, do estilo Daito Ryu de Aikijujutsu. Ou seja, ele estava meio interligado também com a história do estilo Saigo. Essa história é muito curiosa, eu não sei se fala aqui no texto, senão eu vou até contar ela para vocês. Sua chegada no Kodokan Judô foi em 1883 em um dojo Yaburi. Seu adversário foi o Neko Shiro Saigo. Várias palavras que talvez vocês não conheçam aqui. Dojo Yaburi. Era um desafio de dojo. Ok? Então, o Sakujiro chegou lá para desafiar a Kodokan. E muitos dizem mais, que ele chegou lá para desafiar o Shiro Saigo. Que ele tem essa alcunha de um Neko. Neko é o gato, porque o Saigo nunca caía. Nunca caía, só caía em pé. Essa era a grande característica do Shiro Saigo. Por isso ele tinha esse apelido de o Neko. E esse... bom, vou falar mais algumas coisas aqui. Depois eu entro nos resultados da história, né? Sakujiro era muito alto, corpulento e carregava consigo 2 apelidos peculiares: Tengu e Oni Yokoyama. Judocas na história tiveram esse apelido de Oni. Eu vou falar o de baixo primeiro, porque Oni é a expressão japonesa na qual nos referimos aos seres dos planos espirituais inferiores. Basicamente, Oni é o demônio. Oni é do demônio. Então, quando se falava do Sakujiro, se falava Oni Yokoyama. Oni Yokoyama. Outros judokas importantes históricos tiveram esse apelido de Oni, porque eles eram devastadores, literalmente. Na sua prática, era muito forte e muito vigorosa, não aquela técnica limpa, bonita. Tinha técnica, mas tinha força, tinha resiliência. Outro exemplo, Oni Kimura. Kimura, que é um dos grandes judokas da segunda fase da Kodokan, vamos dizer assim. Um cara muito importante pro ressurgimento do judô, tá? A gente não vai falar disso nessa aula não, mas talvez em alguma outra aula a gente fale um pouco disso. Então, Kimura era muito importante. Sakujiro tinha essa função nesse momento aqui do Shitennou. A gente vai falar dele. Tengu era uma criatura do folclore japonês que era associada muitas vezes com animais alados. Tengu era muito associado ao corvo, tá? Até numa imagem que eu coloquei aqui para baixo, vocês vão ver o Tengu como corvo. Não era um demônio especificamente, mas era um tipo de criatura de folclore, né? Assim como a gente tem o Saci, por exemplo, né?
E o corvo no Japão, ele tem várias características. As pessoas, a gente às vezes não tem uma noção que a gente não convive com corvo no Brasil, né? Mas o corvo, e principalmente o corvo japonês, eles têm algumas... eles falam que o corvo, ele tem... primeiro, que ele nunca esquece. Ele nunca esquece. Se ele vê o seu rosto e se você fizer algo com ele, por exemplo, se você correr atrás dele, as pessoas dizem que o corvo nunca esquece. O corvo é uma criatura razoavelmente violenta. Razoavelmente violenta. E muita gente tem medo de corvo, tá? Então, Tengu, então não era também uma coisa bonita. O Sakudido, quando ele chega na Kodokan, então, como eu disse pra vocês, ele meio que foi pra desafiar a Kodokan, mas muitos dizem que ele foi pra desafiar o Saito. O Saito especificamente, né? Então ele faz meio que um caminho atrás do Saito. Ele treina na Daito Ryu, de Aiki Jujutsu. Ele treina na Tenshin Shinoryu, que o Saigo também treinou, e vai atrás dele na Kodokan. E o Saigo, o Yokoyama não joga o Saigo, e o Saigo joga o Yokoyama várias vezes. Várias vezes. E quando termina o Dojo Yaiburi, o Sakudido pede ao Jigoro Kano para ficar nessa escola, que ele queria aprender, que ele queria ser o melhor judoca, que ele queria ser o melhor lutador. Essa é a história do Sakudido Yokoyama. Por fim, Yamashita Yoshitsugu. Nascido em Kanazawa, 1865. Para muitos, Kanazawa é a cidade mais bonita do Japão. Fazia parte do clã Kaga, provavelmente o último clã derrotado em combate no fim da Era dos Shoguns. Aquela batalha do final do Último Samurai, eu sempre cito o Último Samurai, que é um filme que eu sei que ele não é perfeito na descrição das coisas, mas ele é muito palatável, né? É fácil de assistir, ele tem um enredo interessante, né? E ele conta o período da criação do judô. O que está acontecendo ali, se você pegar... O filme está passando. Se você fosse filmando lá na casa do Jigoro Kano, a vida do Jigoro Kano naquele período, ele estava acontecendo exatamente naquele momento. Que era ele criando o judô. Esse processo todo, né? Bom, na verdade, nesse período lá do início do filme, ele tá nascendo, tá vivendo lá em Hyogo, né? E depois, mais pra frente, ele vai criar o judô. Então é logo na sequência ali que o Jigoro Kano cria o judô. A última batalha daquele filme é em Kanazawa e é envolvendo o clã Kaga. Então, Yoshitsugu Yamashita também era de família samurai tradicional. Treinou na escola Yoshin-Ryu de Jujutsu, que é uma das outras 4 grandes escolas de Jujutsu, né? Takenouchi-Ryu, Yoshin-Ryu, Kito-Ryu. E essa quarta escola, inclusive ela varia muitas vezes, tá? Alguns falam que poderia ser em alguns momentos a Tenshin Shinoryu. No final, poderia ser a Tenshin Shinoryu, mas poderia ser outras, tá? Estudou também na escola Tenshin Shinoryu, da qual também possuía um Menkyo de Mestre dos Segredos. Então, Yamashita, quando chega, ele já era um mestre na Tenshin Shinoryu. E eu não sei se eu já expliquei nessa aula, mas já expliquei em outras aulas que eu dei. O judô tem 2 vertentes. A vertente que o Jigoro Kano era melhor, o Jigoro Kano ele se baseou no judô em dois caminhos. O da Tenshin Shinoryu e o da Kito-Ryu. Na Kito-Ryu, todo esse foco de atemi do judô, que hoje é deixado de lado, ele vem da Kito-Ryu. A parte de projeções, a parte de mobilizações, a parte de projeções principalmente, que era que o Jigoro Kano era mais especialista, vem da Tenshin Shinoryu. E Yamashita Yoshitsugu, quando chega na Kodokan, era também um mestre da Tenshin Shinoryu. Muito importante fazer esse paralelo. Ele é o último que chegou na Kodokan, né, em 1884. Foi o judoka que chegou ao Shodan mais cedo, com apenas 3 meses de treinamento, né, com menor tempo de treinamento. Obviamente, porque ele já era um mestre numa outra arte que era a referência da Kodokan, isso faz todo sentido. Com apenas 2 anos de Kodokan, já era o administrador da instituição. Ele é que tomava as decisões nos muitos momentos em que Kano Shihan não estava presente, certo? Ele era o administrador técnico da Kodokan, ok? Durante muito tempo.
E Kano Shihan ficava pouco tempo na instituição, tá, gente? Muito do desenvolvimento teórico do judô e técnico do judô vem do Yamashita, tá? Do teórico vem das discussões filosóficas entre ele e Kano. Inclusive o processo de como se dividiu tecnicamente o judô, tá? Essa questão de Tachiwaza, Sotemiwaza, Ashiwaza, Teuwaza, Koshiwaza vem de conversas do Yamashita com o Jigoro Kano. Outros judokas participavam, mas os relatos dizem que quem falava nessas conversas era Yamashita e Jigoro Kano. Eles falavam, os outros opinavam. E dessa, não discussão, né? Porque quando a gente usa o termo discussão parece que é uma discussão, é tipo uma briga. Não era. Mas desse brainstorm, vamos dizer assim, principalmente dos dois, é que muito do que a gente sabe do judô que tá aí hoje. Pessoal, falamos de todos os nossos shitenos e vamos dar continuidade a esse assunto interessante, entender esse contexto que eles viviam na próxima aula. Forte abraço, tamo junto.